Olá, meus queridos irmãos, que bom estarmos juntos para mais uma vez estudarmos a lição da Escola Sabatina. E hoje, terça-feira, 22 de julho, nós temos como tema para o nosso estudo as 3 primeiras pragas. Amados irmãos, nós vamos dar início agora a um estudo mais profundo sobre as pragas que caíram no Egito, lembrando que foram 10. Sim, a gente estudou ontem que o coração de Faraó não foi literalmente endurecido por Deus. A gente vê que as primeiras pragas, ali até a 5ª praga, ele estava endurecendo por si só. Ele estava rejeitando a Deus, rejeitando a tudo aquilo que estava acontecendo, ignorando, na verdade, aquelas pragas que estavam ali causando tanto medo, sofrimento a ele e ao seu povo. Mas a partir da 6ª praga, Deus fez com que o coração dele endurecesse mais, ou seja, já existia uma rejeição, existia um bloqueio ali no coração de Faraó e Deus apenas deu continuidade. E a gente vai ver aqui que essas 3 primeiras pragas, elas não atacaram diretamente o rei e aquele povo. Atacava ali diretamente, de forma bem direta, os seus deuses. E a gente vai ver aqui que cada uma delas existia ali um deus que estava sendo atacado. Lembrando que ali no Egito existia em torno de 1.500 deuses. Eram muitos deuses que eram adorados, menos o Deus verdadeiro. Mas Deus, aos poucos, ali diante dessas pragas, dessas 10 pragas, ele foi mostrando o seu poder, mostrando que ele existia, mostrando que ele era o soberano sobre tudo e sobre todos. E a gente vê aqui isso no livro de Êxodo, no capítulo 7, no versículo 14 ao 25, e no capítulo 8, no versículo 1 ao 19, eu convido você a ler aí de onde você estiver, na sua casa, no seu trabalho, leia para você entender, em nome de Jesus, o que o tema de hoje nos traz. Então a gente vê aqui que a primeira praga foi transformar água em sangue, e a gente vê que de forma direta ataca a deusa Hapi, a deusa do rio Nilo. Deus orientou Moisés e Arão para que ele fosse ali diante do rei que estava ali no rio Nilo e tocasse o seu cajado sobre aquela água e aquela água se transformasse em sangue. E a gente sabe que água traz vida, a água é vida, sim. E eles acreditavam nisso, que aquele rio ali, ele provia vida. Ou seja, onde havia água, havia vida. A água era vista como fonte de vida, então os egípcios criaram o deus Hapi e a adoravam como provedor da vida. E no momento que a água é ferida e se transforma em sangue, ataca de forma direta ali esse Deus Hapi criado ali pelos egípcios. No entanto, só o Deus vivo é a fonte da vida, o Criador de todas as coisas, incluindo a água e o alimento, está relatado em Gênesis 1, 2, versículo 20 ao 22, Salmo 104, versículo 27 e 28, Salmo 136, versículo 25, e assim sucessivamente em toda a Bíblia nos mostra que Deus é a água da vida. Transformar a água em sangue simbolizava transformar a vida em morte. E a gente vê de forma clara que esse Deus Hapi, ele não foi capaz de evitar que isso acontecesse. Ou até mesmo voltar a trazer a água à sua origem, a água limpa, pura, ao ponto de realmente dar vida ali ao povo, aos egípcios. Então a gente vê que esse Hapi não tinha poder e não tem. No momento nenhum a gente vê que nenhum tipo de Deus ele tem poder contra o nosso Deus eterno. E a gente vê que a 2ª praga, que foi as rãs, que saiu ali do rio Nilo, atacavam outro deus, o deus Requete. Ele foi confrontado aqui diretamente. Ou seja, a gente viu que o rio Nilo, de onde estavam saindo as rãs, era um rio Nilo que tinha se transformado em sangue, e ele, em vez de produzir vida, estava produzindo rãs. E os egípcios temiam e detestavam. Eles queriam se livrar dos animais no momento exato em que a praga foi eliminada. Depois de Faraó ter ido ali até Moisés, disse, olha, conversa com teu Deus, ora ao teu Deus para que essas rãs cessem, para que essas rãs acabem, e eu vou deixar vocês adorar o Deus de vocês no Egito. E ali no momento que essas rãs param, eles veem que realmente o Deus é um Deus poderoso. E a gente vê também aqui de forma clara que os magos, eles fizeram a água se transformar em sangue, fizeram as rãs saírem ali do rio Nilo, mas já que na 3ª praga, que foi os piolhos, eles não conseguiram realizar essa obra. Sim, a 3ª praga, ela é direcionada contra o deus Gebe. O deus produzia mosquito que se espalhava por toda a terra. Era o deus da terra deles. Mas a gente vê que eles não conseguiram realizar esse milagre. Por quê? Porque o único provedor de vida, o único que consegue trazer vida a tudo e a todos, criar a vida, é o nosso Deus eterno. Sim, o Deus único. E é que eles não conseguiram fazer isso. Mas mesmo diante de tudo isso, o faraó continuou com seu coração endurecido, amado irmão. Olha só que ponto o ser humano pode chegar.
O ser humano ele pode se tornar literalmente seu pior inimigo. Ele pode simplesmente, a cada dia, cavar o seu próprio túmulo e ali mesmo se jogar e se enterrar. O quanto o ser humano ele pode ser destrutivo. E aqui a gente vê os magos reconhecendo, depois dessa terceira praga, que ele era o dedo de Deus. Ou seja, os magos reconheceram. Claro, não se prostraram, mas os magos reconheceram que somente Deus podia realizar tal obra, tal feito. Ei, você tem reconhecido Deus na sua vida como o único, como o provedor de tudo? Você tem se entregado ao chamado de Deus, cedido ao chamado de Deus? Isso é o que Deus quer fazer na sua vida hoje. Deus queria fazer isso na vida de Faraó, daqueles egípcios, mas infelizmente eles pagaram caro, pagaram com a vida por rejeitar o chamado de Deus. Então que esse estudo de hoje nos faça refletir que Deus está dando uma chance para nós, para que a gente venha a encontrá-lo e trilhar o caminho que Ele quer que a gente trilhe, o caminho da vida eterna. Deus abençoe grandiosamente a todos nós. Esse é o estudo de hoje e eu queria fazer uma oração com você nesse momento. Vamos orar? Maravilhoso Deus, que esses ensinos que aqui a gente está tendo, eles venham a nos mudar e nos moldar. Que a gente venha olhar somente para Ti, Deus, o Deus Criador do céu e da terra, o Deus provedor da vida, o Deus que quer nos salvar, o Deus único. Que a gente deixe de lá tudo aquilo que nos afasta de Ti. Em nome de Jesus, amém.